gravatinha e tal, com paletó, com social. Se eu fosse para minha residência, eu acho que não chegaria a tempo aqui, mas para poder pegar o começo, resolvi vir assim mesmo, né? E Deus ele não olha a minha e a tua veste, né? Devemos ter vestes dessa em si, mas tem muitas igrejas aí, se eu não chegar de paletó, de gravata, você não prega, né? Mas aqui é uma igreja de mente aberta, né? Claro, e aqui a igreja tem a sabedoria de Deus, né? O meu pastor dando essa honra de trazer o estudo nesta noite. Eu também não estava programado, mas fiz um improviso aqui rapidinho, um estudo muito bom, que já estava na minha mente, já estava no meu coração, para trazer para a igreja, né? E de antemão, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24, aleluia, no verso 42, da continuidade do capítulo 24 de Mateus. O tema passado foi que haverá segunda chance após o arrebatamento da igreja. Nós vimos que não haverá segunda chance nenhuma. De acordo com o pré-arrebatamento, a doutrina do pré-arrebatamento do dispensacionalista, eles afirmam que após o arrebatamento, algumas pessoas irão ficar vivas. E nós vimos aqui na palavra de Deus que após o arrebatamento da igreja, não vai ficar ninguém vivo para contar a história de carochinha. Então, quem não veio perder o estudo, foi muito bom, mas quem tiver interesse de rever esse estudo, eu postei esse estudo que fiz em casa, no Facebook e no YouTube. Estaremos todos os vídeos lá no YouTube, só colocar no YouTube, Eduardo Galdino, você vai ver todos os vídeos da minha autoria, ao qual Deus me inspirou para poder fazer, para esclarecer essa confusão teológica que está tendo hoje nas igrejas. Amém? Mas o tema hoje é diferente, muito interessante, a qual muitas igrejas estão se precipitando e pregando errado para as suas ovelhas. E vamos ler primeiramente, depois de ler o tema. Capítulo 42, que diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, viajaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai-vos apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém? Pode se sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. O tema da mensagem do estudo desta noite, amados irmãos, é: o Senhor virá como ladrão, só forma como ladrão, para a igreja ou para os ímpios. Então, o Senhor virá como ladrão. Se puder ligar, eu agradeço a pessoa. Acompanhar aqui. Amém? Então, o Senhor virá como ladrão para a igreja ou para os ímpios. Então, amados irmãos, Deus me trouxe esse estudo ao qual me dediquei a me aprofundar, porque hoje as igrejas hoje estão confundidas a respeito da vinda do Senhor como ladrão. De acordo com a doutrina do pré-arrebatamento
irmãos, para saber isso, nós temos que desvendar. Aleluia. Se o Senhor virá como ladrão para a igreja ou para os ímpios. Ele disse que o Senhor vem como ladrão para a igreja. Essa doutrina do pré-arrebatamento, a qual muitas igrejas hoje aderem. Muitas igrejas hoje aderem à doutrina do pré-arrebatamento, que crê que Jesus virá a qualquer momento, daqui um segundo ou hoje mesmo. Nós já vimos em outros vídeos que não é assim. O Senhor só virá depois das tribulações daqueles dias. Quem perdeu esse vídeo também está lá no meu canal, no YouTube. Só você sai quase está ouvindo. Mas, meus irmãos, eu quero ler novamente esse versículo que nós lemos. Eu peço a você para ler, para nós meditarmos, para poder, que como o Senhor vai vir com ladrão, para a igreja ou para os ímpios. Aleluia. O 42 diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis em que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai da família soubesse a que vigia, da noite havia de vir o ladrão, viajaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai-vos apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, se eu me fechar, se eu me isolar só apenas nesse versículo, nós vamos pensar que o Senhor virá secretamente sem ninguém ver. Mas, para não voltar atrás do capítulo 24 de Mateus, que nós já lemos o capítulo 24 de Mateus, antes desse verso 42, nós já possamos ver que o Senhor virá como ladrão depois das tribulações daqueles dias. Verso 29, 30 e 31. Então ali não fala nada de secretamente. A Bíblia diz que todas as tribos verão o Filho do Homem. A Bíblia diz que no verso 36 que não sabem nem o dia nem a hora. Mas que dia e a hora que ninguém sabe? Depois da situação daqueles dias, ao qual Jesus mesmo falou. Mas não quero ficar nessa questão. Não quero ir atrás do verso 42. Porque eu já dei esse estudo, está lá no canal. Eu quero dar 42 dias, eu quero o tema só o ladrão. Então, amados irmãos, se eu me fechar, me isolar, somente nesses versículos aqui, 42, 43, 44, dá para pensar que o Senhor vem como ladrão secretamente. Vigiai, orai, que não sabeis o dia da hora da vida do homem. Aí no verso, aleluia, capítulo de número 12 de Lucas, abra a sua Bíblia, capítulo 12 de Lucas. Aleluia. Glória a Deus. Lucas, verso 39. Capítulo 12, verso 39. Vamos começar no verso 37, encerra no 39. Lucas 12, capítulo 12, do 37 ao 39. Diz assim: bem-aventurados aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se girar e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. 38. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. No verso 39 diz: sabei, porém, isto: se o pai da família soubesse a que hora há de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria minar a sua casa. Então, novamente, também Lucas, ele faz a menção da vinda de Cristo como ladrão. Então, eles usam esses dois versículos e outros mais, isola, joga para a igreja, para as ovelhas comer erradamente. Ele diz que o Senhor ele vem secretamente como ladrão de noite, na caladinha da noite, e vem, rouba o furto, furta a pessoa, e só a pessoa vai perceber quando sentir falta daquele objeto.
Amém? Se eu me fechar aqui, se eu isolar aqui, vai dar para perceber que é assim, não é verdade, igreja? Aleluia. Eu vim secretamente, é verdade? É. Mas o tema é: o Senhor virá como ladrão para a igreja ou para os ímpios? Vamos desvendar agora esse mistério teológico, essa conclusão teológica. Vamos saber se o Senhor virá como ladrão para a igreja ou para os ímpios. Aí eu convido a você para tirar logo de cara uma coisa muito interessante. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Abra comigo. Vamos saber agora se Jesus vem como ladrão secretamente para a igreja ou para os ímpios. A vinda da forma como ladrão, será que é para a igreja ou para os ímpios? Vamos ver. Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Aleluia. Amém, Jesus. Estou gravando esse vídeo, amados irmãos. Aleluia. É questão, não estou sem tempo de gravar em casa devido ao trabalho. Eu aproveitei a oportunidade, né, pastor? Para poder gravar hoje e postar para outras pessoas também que têm curtido, têm assistido meus vídeos, ter esse entendimento. Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Ajuda o irmão que não achou, dá para esperar. Aleluia. Quem não achou, ajuda ali o irmão. Só vou ler quando todos acharem. Amém? Que aqui é a verdade. Não posso deixar de passar. Amém? Ajuda o irmão ali que não sabe. O irmão ali não encontrou ali. O jovem ali, o jovem, não encontrou o jovem. Todos acharam? Diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Misericórdia. Amém. Dá para esperar. Então, meus irmãos, o versículo que nós lemos, Mateus e o de Lucas, se eu ficar somente ali, dá para perceber que o Senhor vem secretamente como ladrão. É verdade? Vem de noite e orai, não sabeis a hora de vir o Filho do Homem. Ele vem como ladrão de noite. Né? Então, dá para perceber isso. Mas ali são textos isolados. Nós temos que coligar a Bíblia toda. Existe um trabalho de interpretação. Se eu não entender o versículo, leia o capítulo todo. Se eu não entender o capítulo todo, leia a Bíblia toda. Aleluia. Todos acharam? Amém. E não achou, diga misericórdia. Amém? Então, esse estudo é muito importante. Esse estudo você não vai encontrar em outros lugares. Alguns lugares você pode encontrar, mas a maioria hoje dos cursos de teologia, bacharel, eles ensinam o pré-arrebatamento. Uma doutrina totalmente antibíblica. Então, meus irmãos, vamos saber agora se o Senhor vem como ladrão para a igreja ou para os ímpios. Amém? Aleluia. Então diz assim a palavra de Deus. Mas, irmãos, capítulo 5, presta atenção, olha. Capítulo 5, verso 1. Leia a Bíblia. Eu quero que a pessoa, os irmãos, venham testificar feito os irmãos de Bereia. Não fica olhando para mim, não. Olhe para a Bíblia, leia comigo. Então, mas, irmãos, acertem os tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Então, novamente, aqui Paulo, a partir do verso 1 e o 2, já declara que o Senhor virá como ladrão. O dia do Senhor virá como ladrão. E muitas pessoas confundem o dia do Senhor com vinda. Outro vídeo falei sobre isso. Ele diz que uma fase é a vinda e outra fase é dia. Mas o dia e a vinda é um tempo só. Eles separam a vinda e o dia. Então eles podem dizer que esse dia aqui é a segunda fase. Mas não é. Porque Paulo deixa muito claro aqui. Então ele diz aqui, no verso 2, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Confirmação dos versículos que
disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Ponto. Deu uma paradinha aí. O verso 3 diz assim: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Então, já não pode ser secretamente. Por quê? Porque Paulo mesmo disse que o Senhor virá como ladrão, e nesse mesmo tempo, nesse mesmo dia, sobrevirá repentina destruição. Então não pode ser secretamente. Porque quando é secretamente, não haverá nenhum barulho, é verdade, nenhum som. Mas a Bíblia diz aqui, já no verso 3, que haverá repentina destruição. Para quem? Vamos analisar. Vamos acompanhar o verso 3. Verso 3. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, vírgula, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Aleluia. Quem que vai escapar? Podemos já ter uma ideia. Aí o verso 4, que é a chave dessa confusão teológica, o verso 4. No verso 4 aqui vai dizer, vai nos revelar nesta noite, se o Senhor virá como ladrão para a igreja ou para os ímpios. Atentamente no verso 4, vamos ler. Diz assim no verso 4: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, aleluia, para aquele dia vos surpreenda como ladrão. Vou repetir novamente o verso 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Então Paulo já nos revela no verso 4 que eu e você não vai ser surpreendido sobre a vinda de Cristo como ladrão. Por quê? Porque nós estaremos em vigilância. Então é a mesma coisa que Paulo dizer, falar para nós, que a vinda do Senhor como ladrão não é para a gente, porque a gente vigia. Mas sim para o ímpio que não vigia. Mas sim para o ímpio que pega. Mas sim para o ímpio que fuma, que bebe, que se droga, que se prostitui, que está no mundo do pecado. Então vou fazer aqui para mim e para você, que se eu e você continuar na vigilância, se eu e você continuar na santidade, o Senhor não irá pegar eu e você desprevenido, não. Eu vou pegar eu e você de atalaia, aleluia. Mas agora aquele que estiver despercebido na vida de Cristo como ladrão será penalizado no dia do Senhor. É isso que ele está dizendo, é muito claro. É muito claro. Vamos fazer uma analogia para poder interpretar esse versículo e coligar com os atrás. Então, Paulo diz mesmo que o Senhor não virá como ladrão para nós, porque nós não estamos em trevas. Entendeu? O ladrão, como ele vem para poder roubar a pessoa, ele vem fazer o bem ou o mal. Então Jesus, ele diz que Jesus vai vir fazer o mal para a gente, para as ovelhas. Porque ele vai vir como ladrão. Você está entendendo aí que não tem condições de encaixar essa teologia? Então quando o ladrão ele vier para roubar uma pessoa, ele tem que fazer o mal. Ele pode vir secretamente. Entendeu? Se ninguém vê, mas ele vai fazer o mal àquela pessoa. Por quê? Vai roubar um pertence. Vai roubar o corpo da pessoa, o dinheiro, aquele dinheiro que aquela pessoa estava reservando ali, e aquela pessoa vai ser penalizada. Então ele diz que o Senhor vem fazer isso conosco. Vem nos fazer mal, não. O Senhor vem fazer mal a quem? Aqueles que estão em trevas. Os ímpios. É por isso que o tema é: o Senhor virá como ladrão para a igreja ou para os ímpios. Está entendendo? Aí no verso
sois filhos da luz e filhos do dia. Aleluia. Não somos da noite nem das trevas. Entendeu? Versículo, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Então, no verso 4, ele diz que aquele dia nós não seremos pegos de surpresa, porque nós não estamos em trevas. Aí no verso 5 ele diz que nós somos luz. Ele diz, porque todos vós sois luz e filhos do dia, não somos da noite e nem das trevas. Então, justamente aqui é muito claro de Paulo afirmar que a forma como ladrão é para poder penalizar os ímpios. Você está entendendo? Quem entendeu, diga amém. Amém. É muito claro aqui. Tem outras passagens que eu vou confirmar com isso. Aí ele diz mais no verso 6, não durmamos, pois, como os demais. Verso 6, acompanha na Bíblia, leia a Bíblia, olha para mim, leia a palavra de Deus. Verso 6, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Olha aí, ele diz, nós não somos como os demais, mas vigiemos e estamos sóbrios. Aquele crente que vigia, será pego de surpresa? Não. Mas aquele que não vigia, será pego de surpresa. Então, o ladrão, ele só vem roubar, causar dano a alguma pessoa, só se aquela pessoa não estiver de atalaia, só se aquela pessoa não estiver em vigilância. Mas nós somos luz, nós estamos em vigilância, nós estamos em santidade, buscando santidade. Cada dia mais nós estamos em vigilância para não cair no pecado. Você está entendendo? Então, a Bíblia mesmo diz, aleluia, que nós vigiemos e sejamos sóbrios. Outra analogia, o ladrão vem na casa daquela pessoa e está roubado. Ele chega no portão, vê o portão fechado. Aí ele vê no muro do portão aqueles arames barbados. E ele também entende que ali também tem um alarme. Aí para entrar é complicado. Para entrar aí é complicado. É a mesma coisa Satanás sobre a minha tua vida. Ele começa a rodear você, ele fica ao nosso derredor, querer penetrar para poder causar dano à minha tua vida. Mas porque ele só faz tentar e não consegue entrar? Porque ao teu redor está anjos nos cercando, nos protegendo e com espadas apanhadas com fogo para cortar todo o lado de Satanás. Aleluia. Aleluia. Nosso arredor e Satanás ao derredor. Então é a mesma coisa na simbologia. O ladrão ele vem, não consegue entrar na casa da pessoa. Por quê? A pessoa se preveniu, está em vigilância. Colocou uma fechadura legal no portão, colocou alarme, arame barbado no muro. Mesmo se ele conseguir pular o muro, está lá vários cadeados e cobre. Então não vai conseguir entrar na casa daquela pessoa, porque aquela pessoa se colocou no lugar de vigilância. Você está entendendo? Aí está sendo para a vida de hoje, da igreja. Então, quem não está em vigilância hoje? Os ímpios. Então o ladrão vai ser fácil de pegá-lo, na forma espiritual. Vai ser fácil de Satanás pegar ele. Como nós vemos hoje em dia, muitos aí se embriagando, se drogando, se prostituindo. Então Satanás já pegou essa pessoa. Então todo aquele que continuar no pecado, o Senhor irá como um ladrão sobre eles. Mas não para a igreja. Por quê? Nós estamos de atalaia. Nós estamos em vigilância. Quando o Senhor tiver para vir, depois dos sinais, nós não estamos de atalaia assim. A igreja que tiver nesse momento. A igreja que for presenciar a vinda de Cristo. Que os vivos que for arrebatados
Vamos os sinais se cumprir. Jesus está para vir. Vamos ficar cada vez mais de vigilância. E o Senhor está para em qualquer momento. E os outros vão estar se embriagando, vão estar se prostituindo, sem nenhuma vigilância. Você está entendendo aí? Não vai entender? Então o Senhor vem como ladrão para fazer o mal àqueles que não vigiam. É muito simples. Então, por quê? Nós somos luz. Estamos na vigilância. E aí que está em trevas são aqueles que estão no pecado. Como Paulo mesmo diz no verso 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Vou repetir novamente. Verso 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. Porque nós não estamos em trevas, estamos em luz. Para aquele dia vos surpreenda como ladrão. Você está entendendo? Ele diz muito tarde no verso 4. Só vai ser surpreendido aquele dia, a vida dele como ladrão, aquele que estiver no pecado. Mas aquele que estiver na santidade, não. Entendeu, né? Vamos pular agora, aleluia. 2 Pedro, capítulo 3, e o verso 10. Abra sua Bíblia. 2 Pedro, capítulo 3, e o verso 10. Enquanto vocês estão procurando, eu só vou relembrar. Aleluia. Capítulo 5, verso 3, e 1 Tessalonicenses, que vai coligar com essa passagem que nós lemos aqui. Vamos ler agora. Capítulo 5, só relembrando o verso 3, diz assim: porque quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repetida destruição. Todos acharam? 2 Pedro, capítulo 3, e o verso 10. Todos acharam? Diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Quem não achou, diga misericórdia. Quem não achou, diga misericórdia. Amém. Todos acharam, né? Amém. Fique sua Bíblia aberta aí, 2 Pedro 3 e 10. Só vou ler novamente para poder relembrar que nós lemos agora em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Não abra 1 Tessalonicenses, não abra, você já leu. Só relembrar. Fique sua Bíblia aberta, 2 Pedro 3 e 10. Só vou ler novamente aqui para você perceber que é o mesmo sentido. É o mesmo pensamento de Paulo e Pedro. Para não dizer por aí, né, através do vídeo que está sendo gravado, outras pessoas pegaram, não, ele está se fechando. Fechado. Né? Aí vou ler aqui o verso 3. Aleluia. Pois, o verso primeiro em diante. Mas, irmão, assim os tempos e desertos, não necessitais de que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. O que vai acontecer na vida do Senhor como ladrão? O que vai acontecer? Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá, repetindo o quê? Destruição. Nós lemos. Como a grande barco, aquela que é sagrada, de modo nenhum eles escaparão. Então, no primeiro capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, ele fala que quando o Senhor vier, vai ter destruição. Repetindo o quê? Destruição. É por isso que a teologia do pós-tribulacionista é uma da Bíblia. Tem sentido. Porque o Senhor virá depois da tribulação daqueles dias. E o Senhor virá arrebatar a igreja e já fazendo juízo sobre os ímpios. Tem a ver aqui. Mas de acordo com o pré-arrebatamento, eles dizem que o Senhor vem secretamente e após levar a igreja, haverá uma paz falsa do anticristo. Não é verdade? De 3 anos e meio. Aí eu pergunto a você, Paulo não fala nada de paz aqui. Paulo ele fala que quando o Senhor vier como ladrão, virá também destruição.
Senhor, como Paulo falou, 1 Tessalonicenses capítulo 5, também fala isso, o dia do Senhor, virá como que? Ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. Olha aí. E os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Entendeu? Então aqui também fala que a vinda de Cristo como ladrão também terá destruição. Qual é a destruição que Pedro fala? Ele fala aqui, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão por grande estrondo. Haverá estrondo nos céus. Estrondo dos céus é secreto? É secreto, igreja? Não. Secreto que não haver nenhum ruído. Mas ele disse que o Senhor virá como ladrão secretamente. Mas Pedro deixa muito claro, como Paulo fala, que haverá destruição. E a primeira destruição aqui que vem é sobre o céu. Sobre o céu. Vai ter sinais de estrondo no céu. Aleluia. E os elementos ardendo se desfarão. Vai ter, isso aqui é secreto? É secreto isso aqui? Vai ver também coisas serão derretidas. Coisas serão destruídas na vida de Cristo como ladrão. E a terra e as obras que nela há se queimarão. É secreto também? Não pode ser. Haverá uma destruição, como Paulo falou. Aquele dia sobrevirá, repetindo o quê? Destruição, Paulo falou. E Pedro concorda com Paulo. Você está entendendo? A vida de Cristo como ladrão virá também destruição. Agora vamos saber claramente também se é para nós ou se é para os ímpios. Nós já vimos lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 4, que não é para nós, porque nós estamos em luz. Mas sim para os ímpios que estão em trevas. Mas esse versículo também coliga com Apocalipse capítulo 3, verso 3. Abra a sua Bíblia. Livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 3, do verso 3. Também ele diz que não é para a igreja, e sim para os ímpios. Apocalipse, capítulo 3, e o verso 3. Aleluia. Muito fácil agora, né, baixar? O último livro da Bíblia, capítulo 3 e o verso 3. Todos acharam, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Todos acharam, né? Todos lendo, porque alguém tem olhando para mim. Quer que você testifique para esses irmãos Berea. E muitos aí vão engolindo legumes por não testificar. Capítulo 3, verso 3 da própria diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido, e ouvido, e aguardado, e guardado. Ponto. Vou dar um stop aqui, vamos meditar aqui. Ele diz: lembra-te, pois, do que tens recebido, e ouvido, e guardado. E guarda. Nessa tradução aqui diz: e guarda. Ele diz que lembra-te, pois, que tens recebido, e ouvido, e guarda. Então, Cristo está dizendo para eu e você o que nós recebemos, o que nós ouvimos, é para nós guardar, é para nós preservar. O que ele está falando que nós temos, que nós recebemos? O que ele está falando que nós ouvimos? O que? A palavra de Deus. A santa e gloriosa palavra de Deus, que foi paga por preço de sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, no Monte Gólgota. Então, meus irmãos, é isso que está querendo dizer aqui. A palavra de Deus guarda, preserve, honra. A cada dia, ande com a palavra de Deus, para estar em vigilância na vida do Senhor.
aquele crente só de nome, ele não vigia. Será pego como ladrão. Então, dá para perceber aqui também que o Senhor virá como ladrão não para aqueles que vigiam, mas sim para aqueles que não vigiam. Aqueles que estão em trevas, como Paulo falou. Vou repetir novamente, eu queria que a igreja entendeu, mas vou repetir, faz questão. É glorioso, né? A verdade, quando nós ouvimos a verdade, eu tenho um regozijo, muito alegre. Vou repetir novamente. Verso 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido e guardam. E arrepende-te. E se não, presta atenção, e se não vigiares, olha aí, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. É muito claro aqui. Ele vem como ladrão para aqueles que não vigiam, para aqueles que estão em trevas, para aqueles que estão no pecado. Mas não para mim, para você, o Senhor não virá como ladrão, não. Não para mim, para você, que o Senhor virá fazer mal a mim, a você, não. Porque eu em você, nós guardamos a palavra santa, quando é proferida pelo Senhor dos Exércitos. É muito claro aqui. Então, já deu para entender, meus irmãos, que o Senhor virá como ladrão para o ímpio, para aquele que não vigia, para aqueles que estão em trevas. O tema foi: o Senhor virá como ladrão para a igreja ou para os ímpios? Eu quero que a igreja responda: o Senhor virá como ladrão para a igreja ou para os ímpios? Mais alto. Mais alto. Amém. Então a igreja aprendeu. Se eu estiver errado, você pode me chamar lá fora e não isso aqui e aquilo outro. Eu faço questão de sentar com você e compartilhar as nossas ideias. Amém? E que Deus o abençoe. Até o próximo estudo sobre o arrebatamento da igreja, a qual o Senhor me revelou através da sua palavra. Muitos não têm compreendido o arrebatamento da igreja. Diz que Jesus poderá vir a qualquer momento, daqui um segundo. Não é assim. Ele só virá no último dia, como João 6,39 proferiu. Depois das tribulações daqueles dias, Mateus 24, 29, 30, 31. Então o Senhor virá depois dos sinais. Tem que se cumprir muita coisa ainda do Senhor. E quando o Senhor não vem, vem você, façamos a obra de Deus.